Boa noite a todos. Meu nome é Evelyn Balbino, eu sou professora de literatura do Instituto Federal da Bahia, professora de língua portuguesa do Instituto Federal da Bahia, doutora pela Universidade Federal em Teoria da Literatura, e eu vou falar um pouco hoje sobre a ação de dois professores que também atuam incisivamente como intelectuais, como comentaristas, como pessoas que escrevem e publicam constantemente em periódicos que circulam legitimados no país. Eu vou falar sobre Alceu Amoroso Lima e vou falar sobre Milton Ratum, que é um escritor contemporâneo, manauara, laureado pela crítica contemporânea e que costuma focar os seus romances, os seus textos, as suas obras contísticas em um período específico da nossa história. Eu vou tentar aproximar essa tendência do Milton Ratum com alguns aspectos da obra de Tristão, em específico um texto que citarei há pouco. Falaremos um pouco hoje sobre a representação do professor e do intelectual, a partir do olhar desses dois escritores, Alceu Amoroso Lima e Milton Ratum. Diante desse atual momento político, já trazido pelos colegas também, um momento de imensa intolerância para o debate cultural, e eu procuro lembrar de projetos de autores que se dedicaram a ampliar espaços de diálogo, longe de apagar as diferenças de cada um, mas implicados no desafio intelectual de apresentar ideias nítidas, mesmo que através de estratégias discretas e diferentes. Eu li muito recentemente, estou vivendo uma paixonite, este livro, Reflexão como Resistência, perdão. É um compilado de textos em homenagem a um professor. Todo esse livro, esse tombo, é em homenagem a um professor, Alfredo Bose, da Universidade de São Paulo. E, neste livro, tem um texto de José Miguel Wisnik, também professor da Universidade de São Paulo. E Wisnik vai falar sobre o exercício pedagógico de Bose. Ele enfatiza as escolhas do professor, para onde o professor olhava na hora de preparar o seu curso, quais eram os interesses desse intelectual. No início dos anos 70, Bose decidiu centrar o seu curso na obra de um escritor alagoano, que tinha pouca repercussão na crítica do momento, Jorge de Lima, um escritor. Logo em seguida, ele se volta para Graciliano Ramos, mas não estuda o que todo mundo está estudando, ele procura dar atenção à infância, um aspecto um pouco menos observado. A sugestão de Wisnik aponta para uma desenvoltura crítica, embutida nas escolhas curriculares semestrais desse professor. Isso me interessa bastante. Essa leitura me fez indagar como o trabalho do professor, ao selecionar os seus caminhos de pesquisa, fomenta nos seus alunos olhares dissidentes. Eu recorro ao Alceu Amoroso Lima, que é professor, crítico literário, que escreve ao longo de toda a sua vida, publica a par e passo com as deliberações do regime militar. E trago também Milton Ratum, que elege construir diante de seus leitores personagens, professores que são oprimidos pela violência do regime de exceção. Milton Ratum tem uma estratégia diferente para dialogar com o tema. Ele elege a via da ficção enquanto professor intelectual. Eu me coloco, portanto, diante de duas estratégias que, por vezes, se entrecruzam. Duas estratégias de atuação intelectual. Duas figurações que explicitam modos de ler o exercício professoral e a sua relação com o tempo. Eu começo por Alceu, por respeito à cronologia. E trago um texto, que já foi citado por Chiquito aqui, que compõe o livro Revolução, Reação ou Reforma, que reúne textos publicados em jornais entre 58 e 64. Nesse livro tem um texto muito importante, foi o texto que Chiquito comentou, que é o terrorismo cultural. A lente equilibrada do professor Alceu aponta para um radicalismo extremista que vinha invadindo a sociedade brasileira e, sob uma roupagem democrática, implementava medidas cada vez mais antidemocráticas.
contundente, o autor criticava a censura que se insinuava a cada dia, o extremismo religioso. Esses aspectos todos evidenciavam para o seu um retrocesso, uma perda de dependência. O professor se atenta ao sentido forte da palavra terrorismo, enquanto uso deliberado da violência moral e física contra instituições ou pessoas com fins políticos ou religiosos. A postura de Alceu Moroso Lima parece comprometida com um ataque discursivo ininterrupto ao regime vigente. O terrorismo cultural descrito por Alceu intimidava, sobretudo, estudantes, professores, jornalistas e intelectuais. E os presos e exilados e desaparecidos representavam a maximização do fracasso político e moral do período. Uma outra posição de Alceu, que indica ao leitor a sua familiaridade ou interesse por temas complexos e aparentemente contraditórios, é um texto que o autor escreve para apresentar este pequeno livro aqui. Todos veem? Esse livro é de Júlio Romão da Silva. É um texto dramático e Alceu decide escrever um texto de abertura para apresentar este livro. Essa decisão do intelectual me parece uma lição epistemológica. O texto dramático de Júlio reconstrói um episódio bíblico, reconstrói a vida de José. O título é José o Vidente. Então, vai reconstruir a venda de José pelos seus irmãos e o seu destino no Egito. Um tema relativamente familiar para uma cultura cristã. O texto reconstrói esse episódio. A peça compõe, com outros 2 livros, um ciclo bíblico do autor. Apesar do silêncio da crítica da época, Alceu olha para esse livro e acredita que deve apresentá-lo aos seus companheiros críticos da contemporaneidade, do tempo então vivido. Alceu vai chamar esse livro de Glorificação do Protesto. Ora, a peça fala sobre José, uma história relativamente conhecida. Mas o que interessa ao Alceu neste texto é o exercício artístico de um dramaturgo, enquanto leitor do seu tempo, que focaliza nas escrituras lições de retidão, de perdão, e denuncia, assim, a falência moral da estrutura sociopolítica brasileira. Tal exercício, realizado pelas mãos do dramaturgo piauiense, soava aos ouvidos de Alceu como um convite à natureza aberta e investigativa do exame crítico. Um trabalho que alarga o campo de entendimento e busca conciliar extremos. Eu leio em Alceu 2 estratégias pedagógicas salutares para a construção do diálogo, sobretudo. Pela via jornalística, o escritor localiza incisivamente em seu texto o exame e a recusa por uma mirada mais violenta de uma política. Pela via literária, ele elege um escritor que, a contrapelo, produz uma arte. Produz arte num país que o rejeita. Ele escolhe falar de Júlio Romão quando a crítica se recusava a falar de Júlio Romão. Agora há pouco conversava com o Leandro, que foi procurar referências de Júlio Romão na internet, pouquíssimo observado pela crítica, quase sem qualquer repercussão, mas Alceu deseja dar proeminência a isso, e a capacidade, o que chama a atenção da gente é a capacidade do professor e do intelectual de ir ao fundo espinhoso de um tema aqui. Então, pela via literária, pelo consolo literário, ele acessa o prazer do leitor, mas ele também dá ênfase a um mal-estar que grita surdamente no mundo tocado pela reflexão e que está transparecido na face de Júlio Romão. Como Alceu Moroso Lima, Milton Ratum esteve atento e sensível à violência do militarismo brasileiro e expressou, através de romances, crônicas e contos, a deformação da cidade de manauara diante de um projeto desenvolvimentista, canhestro, a propósito. No romance Cinzas do Norte, por exemplo, ele vai trazer personagens que são oprimidos enquanto estrutura familiar, representando o macropolítico. Em vários contos, em várias crônicas, em todos os seus romances, em algum momento, nós temos a representação de professores. Então, em Dois Irmãos, por exemplo, em Dois Irmãos, a gente tem Omar e Yaqub,
E eles têm um professor de literatura chamado Laval. Laval incentiva seus alunos a irem para a rua, a protestarem, a denunciarem a retirada de direitos. Laval é espancado e é assassinado diante dos seus alunos. Mas a palavra dele não desaparece. O personagem que narra a história vai surgir em um outro romance, dando continuidade discursiva a uma ideia gestada pelo professor. Isso acontece também em um conto chamado Dois Poetas na Província. O escritor também coloca em proeminência um professor que vive em um quarto, em um subsolo escondido, isolado, muito pobre. E tem uma peculiaridade, ele é professor também de literatura francesa, e ele adora Paris. E a casa dele é toda decorada com posters e fotos. O que a gente fica sabendo com a leitura é que ele nunca esteve em Paris. Mas ele diz aos seus alunos que adora a cidade, que gostava de se sentar perto da Torre Eiffel, como é de Madeleine, etc. Nunca esteve em Paris. Mas a mentira desse professor não é uma mentira ordinária. Ele escolhe mentir para os seus alunos, ele tem um projeto. Ele incentiva seus alunos a alimentarem sonhos, a gestarem esses sonhos. É uma escolha, portanto, política. Ele escolhe pela fantasia. Os meninos, portanto, não param de ler e de produzir e ambicionam. Em um momento político tão caótico, as crianças, os adolescentes continuam sonhando e ambicionando e estudando e falando de poesia, sobretudo. A figura do professor cresce na trama de Milton Ratum, ganha proeminência, e não se trata de um exemplo sempre a ser seguido na figura do professor. Não é sempre isso, mas especialmente porque muitas vezes eles morrem ou eles são caçados, etc. Mas se trata de uma potência discursiva que brota em seus alunos, que faz brotar em seus alunos um estímulo para a sobrevivência. Ratum elabora para o professor de literatura Laval, Zéfiro, um texto dos Poetas da Província. Elabora um outro professor em um conto chamado A Parasita Azul e um Professor Caçado. O título já nos dá notícia da situação do professor nesse texto. O professor Caçado também é um outro professor muito pobre, que vive escondido porque foi impedido de professorar. Esses exemplos expostos flertam com a biografia do próprio autor, que também é professor. Em suas entrevistas e falas públicas, Ratum sempre marca a sua posição em defesa da educação e em defesa, sobretudo, das artes. Ele foi entrevistado... ele foi entrevistado não muito recentemente, não, esse texto é de 2017, mas ele foi consultado sobre a retirada das disciplinas de arte e de filosofia dos currículos. Ele vai enfatizar veemente que retirar essas disciplinas do currículo acadêmico significa castrar o poder da imaginação, especialmente no que diz respeito às artes, e pensa a imaginação enquanto um exercício para que os alunos consigam se colocar no lugar do outro, para que eles consigam sair de si mesmos. A lição que esses professores parecem nos deixar aqui, foi o meu interesse, me parece ser um direcionamento de olhar. Em tempo de extremado materialismo predominante, Bose, que abriu a minha fala enquanto exemplo, decide falar sobre um poeta católico. Milton Ratum, através da via narrativa, focaliza na figura do professor enquanto um profissional que resiste mesmo quando perseguido. Alceu Amoroso Lima prefacia o livro de um dramaturgo que, embora ocupe a cadeira de número 21 da Academia Piauiense de Letras, recebia pouquíssimo holofote das escolas e universidades tão protetoras de currículos eurocentrados. Alceu e Ratum tecem inequívocas oposições a uma etapa da nossa história. O primeiro, em corte profundo, evidencia seu comprometimento com valores democráticos. O segundo, através da memória, desenha professores insistentemente, sempre atravessados pela violência de um momento político. Eu recupero hoje o exercício desses dois autores porque eu considero salutar falarmos dessas potentes armas, a escrita, o ensino,
o incentivo à criticidade, o tratamento do conceito de história por vias diretas, subjetivas e atuantes, e que, sobretudo, apontam para a manutenção de democracia e para a dimensão multivetorial do texto enquanto mecanismo de convivências mais pluralistas. Eu termino minha fala com um trecho do próprio Alceu Amoroso Lima. Acho que dialoga bastante com o que estamos fazendo aqui hoje. Os professores são soldados desconhecidos da única guerra que devemos admitir querer, contra a ignorância, contra o preconceito, contra a impiedade, contra a imoralidade, contra a irresponsabilidade, a injustiça, o imobilismo, o isolacionismo, contra todas as formas de egoísmo individual e coletivo. São esses os soldados desconhecidos que saudamos. Muito obrigada a todos pela atenção. Estou aberta, caso queira fazer algumas perguntas no final do nosso evento. Obrigada.